Primeira semana de outubro, com 5 dias úteis, a balança comercial brasileira registrou um superávit de quase 1,5 bilhão de dólares, 1 bilhão 480 milhões de dólares. No ano, o saldo vai caminhando para um dado histórico. Até agora, 72 bilhões e 700 milhões de dólares, esse é o saldo positivo da balança comercial, que está nesse estado graças principalmente às exportações dos produtos do agronegócio. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. Falando nisso, a previsão do setor do agronegócio é nós chegarmos em 2023 exportando 150 bilhões de dólares. Por isso que tem superávit. 150, João? 150 a previsão de chegar até o fim do ano. Mas será que dá? Agora são 70 até... Não. 70 é o saldo, né? Ao saldo. Ah, você está falando saldo comercial. Das exportações brasileiras. Dá mais, bem próximo dos 50% das exportações serão dessa turma que está assistindo a gente aí. Muito bem. Vamos ver o que o Brasil exportou de carne bovina in natura. Deu uma queda em relação à primeira semana de setembro. Você se lembra aqui, ficamos divulgando, né, mais de 14 mil toneladas de média diária na primeira semana de setembro. Agora, em outubro, com 5 dias úteis, veja a primeira coluna, MD, a média diária, 7.620 toneladas. Quase a metade, né? Cerca da metade do que foi visto na primeira semana de setembro. Não serve de parâmetro para a gente entender como será o desempenho no mês, mas, de qualquer forma, vale o registro de que na primeira semana de setembro, provavelmente com o resíduo do que havia sido exportado em agosto, mas não computado como sendo de agosto, daí sim acumulando um pouco mais o volume em setembro, e agora em outubro, praticamente a metade, né, do que foi exportado de carne bovina in natura. Não estamos falando aqui da carne processada, da carne dos miúdos, apenas carne natural. E no acumulado desses 5 dias úteis, 38.120 toneladas, o que o Brasil exportou até agora. Se você comparar com a média de outubro do ano passado, tem essa queda de 23%, João Pedro. Eu acho que nessa época do ano passado já tinha aquele caso atípico, né? Eu acho que sim. Mas a grande questão é o seguinte, Sandro, se você olhar a exemplo que nós comentamos no início do mês de setembro, que era um número muito alto, que podia ter resíduo, eu acho que agora também deve ter alguma questão de estatística aí, ou alguma coisa que vai ser exportada, não foi computada ainda, alguma coisa desse tipo. Porque é uma queda significativa. E o preço continua na base dos 4.500, não alterou nada. Vamos ver o preço? O preço caiu também, se bem que setembro fechou com a tonelada na casa de 6 mil dólares. Agora, em outubro, comparando com outubro do ano passado, nós temos uma queda de 21,5%. Em outubro do ano passado, 5.846 dólares. Setembro estava 6 mil, depois caiu para outubro. Parece que de lá para cá começou a cair o preço da tonelada da carne bovina, 5.846. Agora, na primeira semana deste mês, 4.591 dólares, tem essa queda de 21%. Isso aí que atrapalhou bastante o processo, porque essa é um número que realmente bloqueia uma melhoria significativa nos preços do boi aqui no Brasil, né? É muito baixo, 4 dólares e 50 centavos por quilo, é pouca coisa. E mesmo o Brasil tendo, de acordo com a Agrifato, é a segunda pior preço que tem de carne bovina seria a Austrália, né? De acordo com a Agrifato, né? Que está com abaixo de 37 dólares. Nós estamos com 38, agora está um pouquinho melhor, que essa melhorada que deu, próximo de 40 dólares por arroba de carne, né? Então isso aí que atrapalha um pouco, esse preço caiu bastante. A única explicação plausível que tem nesse momento, vamos esperar agora a próxima semana, como é que se estabiliza o mercado de outubro,
seria a questão do mercado chinês, que é o grande comprador nosso. A balança, né? É o grande fiel da balança. Isso vale para boi, vale para soja, vale para milho, vale para quase todos os produtos agropecuários. A China passa a ser o referencial. Muito bem. Vamos ver outras carnes? Carne suína, carne de frango. Frango, como sempre, indo super bem. Vamos começar com o suíno primeiro. O Brasil exportou 4.170 toneladas, 20.800 toneladas nestes 5 dias úteis e queda. Suíno caiu 12%. Vamos ver frango. Frango, como disse, segue muito bem. 20.400 toneladas por dia, 102 mil toneladas exportadas nesses 5 dias úteis e praticamente 7% de alta em relação à média do ano passado em outubro. Frango vai ser a carne brasileira que mais vai se destacar esse ano de 2023. Nós estamos falando que o Brasil chegará a exportar 5.400.000 toneladas, né? Aí vem a questão sanitária. Parece que hoje surgiu um caso de gripe aviária em estabelecimento comercial nos Estados Unidos, não é ave silvestre, nada. Não, ainda o mercado não está bem claro essa situação. O americano é um grande exportador de frango, ele consome muito o peito do frango, a carne branca, e exporta muito a carne mais escura, coxa e tal. E ele entra no mercado mundial com preço bastante competitivo. Se houver esse problema e houver algum embargo, vai abrir um espaço muito grande para a carne brasileira, além do que nós estamos exportando, porque um dos poucos países do mundo que tem condição de expandir rapidamente a produção de carne somos nós. Nós temos uma estrutura muito ágil nesse ponto, em termos de produção de pintos aqui no Brasil. Nós temos soja e milho, que é o básico em termos de alimentação. O único defeito nosso é a logística, que é um pouquinho ruim, né? Mas vamos lá, nem tudo é perfeito, né, Zé? É. Grãos, começando com a soja, como eu disse, o destaque na primeira semana, a soja, o Brasil já exportou mais de 3,5 milhões de toneladas, maior exportador do mundo. A média diária na primeira semana de outubro foi de 713 mil toneladas. Com todo esse problema de logística que o João Pedro menciona, o país embarcou 713.500 toneladas, 3.567.000 toneladas, com alta de 8% em comparação à média de outubro do ano passado. A soja já era para nós estar fechando as portas da exportação, né? Porque agora entra a soja americana no mercado, eles têm uma logística melhor que a nossa, um custo melhor, e o americano tem poder de barganha no mercado internacional, né? Mas como a China continua sendo um grande comprador de soja aqui do Brasil, quase 70%, nós estamos continuando a exportar soja. Você tem ainda uma safra grande, que foi esse ano, 155 milhões. Você tem um estoque de passagem alto. O que acontece com ela é a disputa por porto. Hoje você tem alguns portos brasileiros que só estão aceitando programar navios praticamente para fim de novembro, início de dezembro. Estão tomados, porque você tem, além da soja, você tem o milho, que nós vamos falar depois, e tem outros produtos, como açúcar, celulose, uma série de produtos que nossos portos estão com dificuldade de atender essa demanda crescente graças ao setor, especialmente do agronegócio. Milho também foi bem. Já era de se esperar nos primeiros 5 dias úteis do mês. Vamos esperar a tela, que vai entrar já já. O milho chama atenção, Zé, né? Que até setembro o maior importador de milho do Brasil foram os chineses. Quase 8 milhões de toneladas importaram do período até setembro. Lembrando que no ano passado, até novembro, ainda não exportava nada para os chineses, não tinha nenhuma estrutura liberada para exportar milho. O chinês é um dos maiores consumidores de milho, para alimentação animal, com certeza, porque ele consome 300 milhões de toneladas. 8 milhões não chega a 3% do consumo deles. É que o governo chinês ele estipula preços maiores para o produtor da China, que grande parte são pequenos produtores,
para poder manter esses caras no campo. Se fosse disputa de mercado, o Brasil ia fazer um rombo na China, porque o nosso milho é bom, é competitivo, só que hoje a dúvida que tem é para o ano que vem. Nós temos uma safra que está aí, parece que agora já não tem mais milho fora de galpão, né? Abriu espaço nos armazéns, porém, para o ano que vem, a dúvida que tem é o seguinte, tem que haver uma reação nos preços do milho no mercado interno para compensar o produtor que vai colher soja a partir da segunda quinzena de janeiro, criar coragem e plantar milho. Caso contrário, pode haver uma redução de área ou uma redução de tecnologia na área plantada de milho, usar menos fertilizantes, usar híbridos mais baratos, etc., para poder fechar a conta, porque a R$40 no Mato Grosso, com certeza, tem que colher mais de 100 sacos para equilibrar as contas.